Muitas pessoas, quando elas estão começando na área do vídeo ou da fotografia, eu acho que elas têm um questionamento bem comum. E eu me incluo nisso. Quando eu comecei, uma das minhas primeiras perguntas foi: será que eu compro um celular ou uma câmera profissional? Tipo, o que guiou a minha decisão? E às vezes a gente pega o celular e a gente aponta para alguma coisa, a gente pega a câmera profissional e faz a mesma coisa, e no celular parece melhor. Vamos entender melhor essa dinâmica de como funciona o celular em relação à câmera profissional, para a gente ver qual dos dois é melhor de escolher, e eu espero que eu te ajude a decidir com esse vídeo. Bom, pessoal, é inegável que a qualidade dos celulares tem cada vez ficado mais profissional, né? Por exemplo, esse take que apareceu na introdução do vídeo, pasmem, tudo filmado com celular, tudo filmado com o iPhone 8 Plus. Tem alguns takes de um outro celular Android que eu não lembro qual era, que era o Léo que estava me ajudando a fazer esse vídeo. Mas o Léo também fez uns takes com o celular e olha a qualidade que a gente tem, sabe? E não é câmera profissional, profissional. Esse termo profissional a gente vai usar bastante aqui para... Normalmente a gente se refere mais a DSLR como uma câmera profissional e ao celular como uma câmera para quem... Por celular, né? Não gosto de dizer amador porque a gente pode fazer fotos bem profissionais com o celular. Porque eu acho que o nível de profissionalidade ou não, para a gente dizer do equipamento, eu acho que ele não se atém muito ao equipamento, e sim à pessoa. Se tu tem bons conceitos para tirar uma boa foto, seja na câmera, seja no celular, usando função manual com algum outro aplicativo, que foi o meu caso ali, eu considero um tipo de vídeo profissional, porque eu usei dos meus conhecimentos profissionais para fazer esse vídeo. Então eu acho que é muito por aí essa dinâmica. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um comparativo de algumas coisas que me fez pensar em comprar uma DSLR, que no final eu acabei adquirindo uma DSLR, em vez de continuar fotografando e filmando com um celular. A questão preço, eu acho que ela cai muito por terra, no sentido de que a gente tem câmeras muito boas hoje, como essa M50, que custou em média uns 3 mil reais, e a gente tem celulares que têm essa faixa de preço e já tem uma qualidade muito boa, mas a gente pode subir até celulares mais top de linha, como os iPhones mais top de linha, a linha da Samsung, o S10, o Note 10 agora que saiu, né? Também chegam a 5, 6 mil reais um celular, né? Então, essa questão de preço, eu acho que ela cai muito por terra porque a gente pode fazer muitas coisas com câmeras a nível de 3, 4 mil reais. É óbvio que as câmeras mais profissionais elas vão subir muito mais. A gente tem câmera de 10, 15, 20 mil reais. Mas isso é um outro espectro para quem está começando, certo? E daí tu vai pensar, bom, o celular eu vou comprar e ele vai me dar mais funcionalidades. Ele vai ser um celular. A câmera ela vai ser só uma câmera. Bom, talvez seja um fator decisivo na tua questão de preço. Porém, uma das maiores qualidades que eu acho das DSLRs, na verdade, mirrorless também, por exemplo, a M50 eu falei como uma DSLR, mas ela é uma mirrorless, que ela é um corpo um pouquinho menor, é a capacidade de trocar lentes e mudar totalmente o look que eu quero dar para minha fotografia ou para o meu take de vídeo. Isso aqui é uma 50mm, tá? Uma 50mm da Canon, bem baratinha, que a gente pode trocar para essa lente aí. Por exemplo, eu tô agora com uma 18-55 do kit, eu tô em 24mm, o meu quadro tá mais aberto. Se eu coloco a 50, eu vou ter o zoom ótico. Ah, mas o celular dá para dar zoom também. Na verdade, o celular ele dá um zoom ótico para celulares que não tem duas câmeras. Normalmente os celulares mais novos eles estão com 3 lentes fixas, né? Normalmente uma super wide, uma normal, que é umas 24mm mais ou menos, e uma telefoto que normalmente fica uns 58mm. Porém, nas câmeras a gente tem de 10mm a 300mm só com o poder de trocar lentes nas câmeras. E fora que a gente também tem abertura variável, que isso dá também, por exemplo, a gente tem aquele borrão no fundo natural da lente mesmo, com o aspecto da lente. E é isso que faz, por exemplo, eu escolher uma DSLR, porque eu vou me profissionalizar muito mais e aprender muito mais sobre fotografia e vídeo quando eu começar a trocar lentes e ver como isso afeta o meu vídeo ou a minha foto. O segundo ponto que eu acho importante a gente ressaltar na câmera, que é a confiabilidade de uma câmera.
Uma câmera, em comparação ao celular, ela tende a falhar muito menos quando a gente está gravando. Ela tende a dar menos pau na gravação, se ela acaba a bateria no meio do caminho, ela salva esse arquivo, ela não corrompe. Tem várias coisas. O celular ele pode parar de funcionar o app. Por exemplo, a gente bloqueia o celular sem querer e desbloqueia. Às vezes ele não continua filmando. Então, as chances de dar um problema no celular são muito maiores do que a câmera que foi desenvolvida só para tirar foto e fazer vídeo. Então é óbvio que ela vai fazer isso muito melhor do que o celular a nível de aplicativo. E eu acho que o último ponto para a gente fechar um pouco dessa discussão da câmera em si, dos pontos fortes da câmera, é a qualidade de imagem. Mas isso eu englobo um pouco mais do que a qualidade de imagem só por simples qualidade de imagem. A gente tem dentro da qualidade de imagem algumas coisas bem importantes, como por exemplo a cor do vídeo. Por exemplo, eu tenho cor de pele. A câmera, a reprodução de cores dela, ela vai representar muito mais a minha pele fielmente, como eu sou. Por exemplo, a minha pele, ela vai ficar muito mais próxima ao que o olho humano vê na cor. Então ela tem uma diferenciação de cores um pouco diferente e normalmente melhor do que a dos celulares. Alguns celulares tendem a supersaturar a imagem, por exemplo, o céu vai ficar muito mais azul do que ele é. O verde da grama vai ser mais verde. Então, quando se fala a nível um pouco mais profissional dentro da fotografia e do vídeo, tu quer essa fidelidade de cores maiores e a possibilidade de mexer melhor com essas cores no pós. O segundo ponto da qualidade de imagem, uma nitidez. O celular ele parece ser mais nítido, mas nem sempre isso é um ponto positivo, porque na vida real as coisas não são super nítidas, não são super sharp, chega a ser quase que... Eu não sei se vocês conseguem ver em algumas imagens que... Eu vou passar esse take, por exemplo. Vocês conseguem ver na borda da camisa dele, na borda do rosto, como essa nitidez ela é quase que digital, ela é quase que fake, porque ela de fato é fake, entende? Não se tem uma nitidez natural da câmera que é produzida pela lente. Por exemplo, quando o celular ele coloca a nitidez na foto, ele coloca por meios digitais, não por meios óticos. E isso faz com que não seja natural. Tudo que a lente reproduz pela ótica da lente e não pela câmera digitalmente, vai ser melhor oticamente. E essa qualidade de imagem, por que ela acaba sendo melhor nas câmeras? Porque o celular, como eu falei no início do vídeo em alguma parte, o celular ele tem um sensor que tira foto que é do tamanho da câmera dele, até um pouco menor, ele está dentro da nossa lente. Então imaginem o sensor desse celular, o tamanho que ele é, comparado a um sensor de uma câmera. Bom, por exemplo, olhem nessa imagem a diferença de um sensor de celular para um sensor de uma câmera APS-C, como essa da Canon, e um sensor full frame. Olha a diferença desse tamanho de sensor fisicamente mesmo. Tá, mas o que isso influencia? Tudo, porque o tamanho do sensor, a área do sensor onde ele capta a luz, olha o tamanho da área que ele consegue captar a luz. Ele consegue captar essa luz porque basicamente o que vocês estão enxergando é luz, as câmeras reproduzem e leem luz de uma forma com uma qualidade muito maior. Por quê? Porque a área de iluminação que o meu sensor pega é muito maior, então ele consegue trabalhar com mais fidelidade essa luz que ele está captando. Mas a gente tem que reconhecer alguns pontos que são inevitáveis no celular, da gente falar que eles são melhores do que as câmeras. Por exemplo, o celular está sempre com a gente. Se acontecer alguma coisa, a gente vai ter o celular no nosso bolso para pegar o take que está acontecendo ali na nossa frente. Normalmente a gente não está com a nossa câmera, ela está dentro da mochila, a gente tem que abrir a mochila. Até a gente fazer todo esse movimento, a gente perdeu, sabe? A gente perdeu o momento. Bom, como eu falei no início do vídeo, né? Às vezes a gente pega o celular, a gente saca o celular e a gente aponta pra coisa. Por exemplo, a gente tem um prédio, como apareceu nas ruas ali. Por exemplo, tinha um prédio e daí tinha um céu atrás, ou umas palmeiras e o céu. E era super bonito, já estava pronto no celular. A gente tem essa ideia de que está pronto no celular. E a câmera a gente vê, às vezes, o prédio fica todo preto e o céu fica ou explodido, ou o céu... Eu quero expor pro céu, meu céu tá bonito e o prédio fica todo preto. E a gente pensa, pô, mas o celular tá fazendo uma imagem melhor, como assim, sabe? Por que isso acontece? Mais nesse tipo de cena que é o mais comum da gente ver as pessoas falando assim, eu tirei uma foto melhor com o celular do que com a câmera profissional, não consigo me acertar com a câmera. Porque o celular, no processamento dele ali, ele tem uma coisa que a gente vai ver que é o HDR. O HDR no celular é feito a nível de software já, ele já pega a câmera e o que o HDR faz, tá? Para quem não entende o HDR, o princípio básico eu pego, quando eu tenho um contraste muito grande entre luz e sombra, por exemplo, eu tenho um céu super estourado, eu tenho um prédio que ele tá muito escuro, a latitude da nossa câmera, que eu já falei no nosso primeiro vídeo. Se tu não ouviu um pouco sobre latitude e iluminação, volta naquele primeiro vídeo que eu falo alguns conceitos de latitude da câmera e iluminação. Mas, como eu falei naquele vídeo, a latitude da nossa câmera, ela não tem uma latitude tão grande para expor os highlights e expor as sombras. Ou seja, o celular, o que ele faz a nível software? Ele também não tem essa capacidade. Mas a nível de software,
ele pega um frame e ele expõe as altas luzes, ele baixa os highlights e ele sobe as sombras para a gente ter uma imagem mais balanceada, isso tudo a nível software. Por isso que a imagem do celular, quando a gente aponta, ela parece muito melhor. E o último ponto que eu acho que é mais importante dos celulares é que tu não precisa de um ultra conhecimento para conseguir operar um celular e tirar uma imagem boa, como tu precisa na câmera, porque a câmera normalmente ela é mais manual, ou tu precisa de conceitos que eles são mais manuais, tu precisa entender o conceito de fotografia e de vídeo antes de aplicar eles na câmera. O celular ele já te dá muito pronto, por exemplo, ele já tem uma estabilização digital, ele já tem um HDR embutido. São coisas assim, se eu clico na tela, ele já aperta ali, ele já expõe para aquela área que eu quero na tela, ele já expõe o sujeito naquela área, já faz o foco tudo junto num clique de botão. E normalmente as câmeras mais de entrada até um nível mediano, elas não têm todas essas funções. Então o celular ele é um aparelho muito mais pronto para quem está começando e não entende muito dos conceitos manuais da câmera. Então esses foram os pontos que eu avaliei na hora de escolher entre um celular e uma câmera profissional. E o que me levou a escolher uma mirrorless, uma DSLR na época, que foi a 80D que eu comprei? Foi que eu queria me profissionalizar mais, eu queria aprender mais sobre lentes, eu queria mais aprender sobre ótica, sobre fotografia, sobre composição. Tudo isso eu queria aprender... Meu Deus, estralou ali agora. Tudo isso eu queria aprender melhor. E uma câmera ela te possibilita isso, porque tu vai atrás desse conhecimento a mais. Se tu quer só tirar algumas fotos como mais um hobby, ou... Não digo até nem um hobby, porque tem muitas pessoas com um hobby que compram uma câmera profissional. Mas o celular é aquela coisa que se tá sempre contigo, se tu não é muito na fotografia, tu quer aprender um pouco mais, por exemplo, o celular dá pra te treinar composição sem ter uma câmera profissional. Se tu acha que não é bem pra ti, ou se tu ainda tá tateando se é aquela área que tu quer mesmo, eu diria, continua com o teu celular. De repente o celular que tu já tem já é um celular ótimo pra filmar e pra fotografar. Então, extrai tudo que tu puder do celular para depois pensar em comprar uma câmera profissional se tu quer mesmo te profissionalizar nessa área e ter um equipamento mais confiável, ter um equipamento com menos chances de falha. Espero que eu tenha exposto bem o meu ponto aí de prós e contras de comprar um celular ou comprar uma câmera, o que me levou a decidir. Se tu não concorda com algum dos pontos que eu falei ou tem alguma coisa para acrescentar, deixa os comentários aí, vamos discutir nos comentários por que tu acha o celular melhor em alguns pontos do que eu falei ou não, ou por que tu discorda, ou por que tu concorda. Vamos criar essa discussão aí. E se vocês não viram os outros vídeos que eu postei aqui no canal, tem, como eu falei no meio desse vídeo, o vídeo de luz, que foi o primeiro vídeo que eu postei, e o segundo foi de casamentos. O que a gente precisa para gravar um bom casamento? E na verdade ele não serve só para casamentos, porque eu entendo que tem poucas pessoas de repente no mercado fazendo casamentos. Mas é conceitos gerais de eventos que são bom a gente ter alguns conhecimentos, né? Na hora de fazer um evento, pra gente não estar tão perdido na hora do evento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram lá para dar uma olhada nas fotinhas que eu faço. Eu também estou fazendo alguns behind the scenes aqui nos stories, dessas coisas aqui. E é isso. Então tá. Se tu gostou, deixa um like, se inscreve no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. A gente vai fazer alguns vídeos aí que eu tô escrevendo aqui uns outros vídeos aqui pra gente discutir essa vida de filmmakers e videomakers, certo? Então é isso, pessoal. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.